Bem-vindo, Géry, tudo Bom bem? dia, gente. Bom dia aos que nos assistem agora. Uma alegria poder voltar aqui neste final de ano, próximo ao Natal. Pois é, e Papai Noel foi generoso, né, com o Supremo Tribunal Federal. Acho que foi um fato muito importante essa ida do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Acompanhei muito, não só a sessão, não só a sabatina, mas também na sessão do Senado, e esse processo todo, né, que culminou rapidamente com a indicação dele, pelo presidente Lula, para uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal. Um momento realmente que foi, como diria o próprio presidente Lula, nunca antes na história a indicação de um ministro Supremo foi tão badalada, tão debatida, tão contestada por setores conservadores, e também, infelizmente, também muito comemorada pelos que têm fé e defendem a democracia brasileira e sabem do papel do judiciário para garantir o fiel cumprimento do que está escrito na Constituição da nossa República Federativa do Brasil. Géry, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, na verdade, no dia que a gente marcou a entrevista, e você estava me contando alguns fatos. Eu falei, não, Géry, isso daí dá uma live sensacional. O Géry conhece o Flávio Dino do início da militância do Dino, né? Eu até tinha feito uma confusão, porque eu achava que o Flávio Dino era primeiro do PT para depois do PCdoB. O Géry estava falando, não, primeiro ele tinha sido do PCdoB, depois ele foi para o PT, depois ele voltou para o PCdoB, né? Então, eu queria que você contasse como vocês se conheceram, você e o Dino, em que momento, né? Foi antes ainda do movimento das diretas, né? Como era aquele país e como que foi se dando essa construção da carreira do Dino, que passou depois 11 anos, né, longe da política partidária institucional no judiciário. Enfim, vamos começar pelo começo, lá por 83. Naquele ambiente ali de redemocratização, de luta pela redemocratização do país, muita força, muita presença, muito ativismo do movimento estudantil. Foi nesse cenário que muitos de nós, em São Luís, nos conhecemos. Eu cheguei em São Luís, vindo do interior do Maranhão, em 1982, e já em 1983, a gente foi organizando ali um grupo, eu numa escola, Flávio Dino em outra escola, ele no Colégio Maristas e eu no colégio chamado Colégio Mengue, mas já ali do meio do ano para frente, já muita ebulição preparatória ali do que viria a acontecer em 84, com aquela vigorosa, forte, histórica campanha das diretas. O polo de organização naquele momento foi a Juventude Viração. A Juventude Viração é a antecessora da União da Juventude Socialista, que, como todos sabemos, tem uma vinculação com a militância juvenil do PCdoB. Naquela época, o PCdoB estava ainda na ilegalidade, por conta da ditadura militar, atuava no MDB, e no MDB existia um grupo chamado Bloco Popular do MDB, que era o nome dado no MDB para o PCdoB. E ali a gente tinha muitas referências, porque em 82, na eleição de 82, o PCdoB elegeu um deputado estadual, Luiz Pedro, já saudoso Luiz Pedro, e tinha uma presença muito forte do movimento estudantil, do movimento de igreja, na Comissão Pastoral da Terra, na Caritas, na FASE, enfim, tinha uma militância muito ativa. E isso atraiu assim, a militância juvenil para a área de influência do PCdoB. E foi assim que nós chegamos ali para a Juventude Viração. Atuamos na campanha da direta, depois perdemos a eleição, a votação da emenda Dante de Oliveira, e fomos para um movimento curioso chamado Movimento Tancredo Já, né? Que o Tancredo teve uma tentativa também de manter organizada uma mobilização. Cortou o teu som. Para reforçar a candidatura do Tancredo no colégio eleitoral. Então, teve muita mobilização. Participamos também muito ativamente nessa época. Eu, Flávio Dino e outras lideranças juvenis daquele momento.
Então, esse é o começo assim, dessa relação. Eu sempre gosto de brincar que quem me apresentou ao Flávio Dino e ele a mim nós reciprocamente, foi o movimento estudantil secundarista, foi a gloriosa Juventude Viração. E aí vem uma série de fatos. Eu fui para a universidade, eu tenho um ano a mais do que Flávio, fui para a universidade em 85, ele foi em 86. Eu já cheguei lá com a experiência de movimento secundarista, fui direto para integrar o Diretório Central dos Estudantes, fui eleito a primeira vez na eleição de 85, final do ano. O Flávio entrou no começo de 86 e já integrou comigo uma chapa chamada Chapa Axé, que era naquela época, há muitas décadas atrás, uma alusão ao protagonismo da luta antirracista em nosso país, né? A gente tinha ali uma vinculação com o Centro de Cultura Negra, por força de presença de muitos companheiros que atuavam no movimento estudantil, que eram do CCN, e a chapa Axé, eu fui presidente, Flávio Dino foi secretário-geral, e outros tantos companheiros, o desembargador federal Ney Belo, por exemplo, era dessa chapa também, e outros tantos companheiros integraram aquele movimento. Foi um movimento para o qual convergiu muita gente que seguiu na política em várias dimensões dela, no parlamento, no judiciário, na academia, nas universidades, enfim, produziu uma geração de muitos militantes. E aí, Dri Rovai, teve um evento que foi a eleição para prefeito de capital, né? Nesse movimento de redemocratização, teve a retomada de eleições diretas para prefeitos das capitais. E a gente atuava no Bloco Popular do MDB, o Bloco Popular apoiou uma candidatura, essa candidatura perdeu, ganhou um então deputado federal, Haroldo Saboia. Na verdade, nessa época, Haroldo Saboia ainda era deputado estadual. Ganhou Haroldo Saboia e nós fomos todos para a campanha do Haroldo Saboia do MDB. Só que no curso dos acontecimentos teve a legalização do PCdoB, Sarney, Tancredo tinha morrido, Sarney tinha assumido, Sarney com muita força na cena nacional e no diálogo também com o PCdoB. Naquela época, então, o PCdoB mudou de posição, saiu da candidatura do Haroldo Saboia para a candidatura do PFL, do Jaime Santana, e nesse momento muitos de nós nos distanciamos e saímos do PCdoB. E no momento seguinte, ingressamos no PT. Então, foi essa assim, a trajetória, digamos, da secundarista até o ingresso na universidade e esses primeiros passos que foram dados como militância ativa, orgânica, consciente, na verdade, na Viração e no PCdoB. Nós somos contemporâneos, né, Jair? Nessa época aí, eu fui candidato para sair dessa maré, se eu não me engano, que era uma chapa da UNE, que era contra a chapa do PCdoB, era liderada pelo Jefinho, que acho que era do Rio Grande do Sul, se não me engano. Você chegou a estar nessa chapa para sair dessa maré? Não, a gente fez campanha fortemente para sair dessa maré. Isso aí, o candidato, eu acho que era o Jefferson Calaça. Jefinho, isso. Jefinho, que é do Pernambuco. Uma eleição muito tumultuada na UNE, e que depois teve um desfecho no Congresso, ano depois, no Congresso de Campinas, que foi eleito o Valmir. Isso. Valmir, esqueci o nome dele, que é até falecido também. Enfim, foram momentos assim, de formação de consciência política de muita gente, né? Entre os quais este que vos fala, o próprio Rovai, que está aí com sua juventude permanente, mais que essa memória do movimento estudantil. Padilha foi dessa época também, nosso ministro, e tantos outros companheiros que estão por aí, que atuaram muito fortemente no movimento estudantil. Aí a gente entrou no PT, então, eu entrei no comecinho de 86, final de 85, 86, aí depois o Flávio entrou, foi vice-presidente do PT da capital de São Luís, eu fui secretário estadual de Juventude do PT, integramos juntos a coordenação de campanha do Lula de 89, enfim, tem toda uma vivência também ali no PT, até o momento que Flávio saiu para estudar, para ser juiz e tal, passou para a magistratura, e ficou esse tempo aí na magistratura, 12 anos, e ao voltar, muita coisa tinha mudado, obviamente, né, e ele voltou no PCdoB, e a partir da volta do Flávio ao PCdoB, ele também mobilizou um grupo de militantes daquela época,
que voltaram então com ele para elaborar, planejar, construir um projeto para o Maranhão, que teve a eleição de Flávio em 2006, teve a disputa da capital São Luís em 2008, teve aquela disputa de 2010 para o governo do Estado, em que Flávio conseguiu chegar a 30% dos votos, portanto, uma votação muito grande. E aí, em 2014, esse desfecho, elegeu em primeiro turno, 2018, novamente em primeiro turno, em 2022, com essa votação também maior que o Maranhão já deu a um senador. Em 2018... Jerry, você me contava, voltando um pouco na história, que ele quase foi candidato a prefeito pelo PT em São Luís antes, quando era juiz ainda. Vocês chegaram a convencer o Genuíno numa reunião, o Flávio não estava na reunião, porque era juiz, né? E aí depois o PT deu para trás. Na verdade, assim, em 2000, o Lula tomou posse em 2003 e ali teve um reposicionamento natural de forças políticas, né? E a abertura de muitas possibilidades para o fortalecimento também do PT. Então, aquilo estimulou muito a nós, à época, no PT, eu era da direção estadual nessa época do PT, a buscarmos alternativas para São Luís. Nós tínhamos conseguido uma vitória expressiva em 2000, na segunda maior cidade do Maranhão, que foi Imperatriz, uma campanha que eu ajudei a coordenar, fiquei por Imperatriz, inclusive, 2 anos. E chegou 2004, apareceu essa oportunidade de por que não ter uma candidatura a prefeito de São Luís. Nós, então, lembramos do perfil do Flávio. Fizemos uma reunião com o Genuíno, o Genuíno era presidente do partido, do PT. Ele se entusiasmou com a possibilidade, fizemos depois uma outra reunião mais ampliada e ele já fez uma outra avaliação. Não sei exatamente o que moveu, mas a Isto É, à época, lembro bem, fez uma nota, uma dessas colunas aí, de que o então senador Sarney tinha se incomodado com essa possibilidade, por muitas razões, mas uma das quais disse a nota à época, por ser Flávio Dino irmão do procurador Nicolau Dino, que o Sarney tinha apontado como um dos responsáveis, inclusive justamente porque ele não teve envolvimento nenhum, na famosa Operação Lunos, aquela que praticamente jogou por terra a possibilidade de uma candidatura presidencial da Rosiana Sarney em 2002. A Rosiana era pré-candidata, vinha sendo muito badalada, e teve aquela operação em São Luís que praticamente desmontou aquele projeto de candidatura dela. Então, é uma anotação a ver. Uma coisa orquestrada pelo Serra, né? Exatamente, orquestrada pelo Serra, que via ali uma ocupação do espaço dele. Então, eu nunca conversei com o Genuíno especificamente sobre isso, mas o fato é que aquele negócio ali amoleceu, e eu lembro sempre de um episódio interessante naquele momento, que é um episódio mais da literatura que da política, né? Mais dessas coisas que emolduram essa atividade mais árida que é a política. Nós reunimos um grupo de amigos quando teve esse desfecho, e nós fomos para um local em Brasília, aqui em Brasília, um restaurante que não existe mais, chamado Carneiro e Picanha. E lá pelas tantas, um grupo de amigos muito próximos, né? Aí a gente ali olhando, avaliando o desfecho da nossa ideia, que foi uma ideia que nós tivemos e apresentamos ao Flávio e ao PT, e com a frustração da ideia, nós levantamos um brinde, brincando assim, né? E dissemos, rapaz, não deu certo agora, é outro plano, Flávio Dino, governador 2014. E acertaram, hein? Acertamos sem ter acertado o caminho, mas ali, uma brincadeira de amigos, nada, a gente vai ter tempo, 2014 está perto, daqui a 10 anos só a gente consegue montar um projeto vencedor para o Maranhão. E aconteceu. E agora até o Sarney foi favorável à indicação dele ao Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Quando teve a eleição de 2018, porque em 2018 Flávio se reelegeu governador em primeiro turno, derrotando a Rosiana Sarney, que voltou a ser candidata naquela época. O outro irmão de Rosiana, o Zequinha Sarney, o Sarney Filho, foi candidato ao Senado e perdeu também, para o nosso time. E o outro candidato foi Lobão, que perdeu também. Então, nós ganhamos da Rosiana e de um ex-governador, ex-senador, e do
deputado federal Sarney Filho. Quer dizer, acho que ali encerrou um ciclo, né? Porque ali a gente não só ganhou em 14, como confirmou a vitória em 2018. Tem uma conversa minha em dezembro de 2018 com o Fernando Sarney, que nunca foi candidato, mas sempre foi um grande operador político da família, empresarial. Eu disse para ele, numa reunião, por acaso, em São Paulo, eu disse, Fernando, nós ganhamos agora da tua irmã, do teu irmão, do teu tio, né, tio político, eu brinquei assim com ele. Então, assim, esse negócio passou. Vamos ver como é que vocês vão pensar para frente, e nós não temos mais na pauta uma disputa exatamente contra o que vocês representaram nesse período. Uma conversa sem ser muitos objetivos, mas que também foi distensionadora. 2 anos, 1 ano e meio depois, Flávio teve uma conversa, ele em companhia primeiro teve uma conversa, nessa conversa em companhia de Renildo Calheiros, de Orlando Silva, teve uma reunião com o Sarney, uma visita de cortesia e tal. Depois o Sarney votou em Flávio para a Academia de Letras do Maranhão. Em 2022, a Roseana foi candidata, se elegeu federal no projeto que o Flávio coordenou. Quer dizer, teve uma mudança do cenário político do Maranhão e uma mudança também, primeiro, de protagonismo, né? Porque o Sarney e a Roseana tal perderam esses 2 pleitos de 18 e 14, e isso muda muito a configuração da política regional, da política estadual. E agora, no Senado, o Supremo também, ele declarou que a importância de Flávio ir para o Supremo. Ele fez manifestação pública, inclusive. Aliás, o Eduardo Braga fez uma menção a esse fato durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, né, na Tabatinga. E, Gerry, muitos dos que eram, principalmente bolsonaristas, que eram contra a indicação do Flávio Dino para a vaga no Supremo, ficavam falando que ele era comunista, um comunista no Supremo, porque um comunista não pode ser cristão, porque... E até o Lula depois falou, né, primeira vez na história vamos ter um comunista no Supremo Tribunal Federal. O senhor é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Queria perguntar o que é ser comunista hoje. Olha, esse é um debate que eu acho assim, que foi até bom. Eu concordo com um colega meu do PCdoB, professor da Universidade Federal do Maranhão, Fábio Palácio, que é um dos editores da revista Princípios, que ele falou que a manifestação do Lula, inclusive, joga a luz para tentar fazer esse debate, para desestigmatizar esse negócio que aqui e ali na história aparece. Isso já foi muito forte num dado período da história, depois ele refluiu, depois voltou com a ditadura militar, e nesses tempos mais recentes voltou também, sobretudo a partir de 2010. Vamos lembrar que aquela campanha de segundo turno da Dilma com o Serra foi muito, muito dura nesse aspecto de levantar velhos preconceitos contra os comunistas de um modo geral. Então, isso sempre teve presente, mas se agudizou muito nos últimos anos, né? Virou quase uma marca de demonização. É algo de conotação ideológica realmente muito forte, e que nós temos reagido com os princípios daquilo que fundamenta a ideia-força do que é o comunismo. O comunismo é, sobretudo, um conjunto de ideias que nos orienta, que nos inspira, né, ligada à ideia da igualdade, ligada à ideia da fraternidade. É esse o escopo, digamos assim, do ideário. Eu sempre debato quando vou discutir esse tema. Mas eu vou te responder de uma maneira mais cabocla, que foi a maneira que meu pai, João Francisco Barroso, um motorista de caminhão, hoje com 83 anos de idade, quando meu pai foi filiar ao PCdoB, ele que tinha sido vereador do município, ele foi a uma reunião lá numa comunidade para dizer que ele tinha saído do PT para ir ao PCdoB. O adversário local dele, chamado Capitão, disse, mas, seu João, o senhor saiu do PT, Partido dos Trabalhadores. E o senhor não falou até agora o que é PCdoB. Eu acho que o senhor está querendo esconder alguma coisa. Ele disse, capitão, eu estudei menos que você, mas veja, PCdoB é Partido Cristão do Brasil. Aí o
o capitão realmente rebateu, né? E meu pai foi explicar, não, eu estou te dizendo que é Partido Cristão do Brasil, porque aí essa parte eu tinha orientado ele, né? Obviamente, porque ele não tinha jamais lido Norberto Bobbio. E só porque pegou o papelzinho, tem um pensador aí, muito inteligente, que escreveu isso aqui, que eu vou ler para ti. Ó. Comunismo. Doutrina econômica, política, filosófica baseada nos princípios do cristianismo primitivo. Então, meu pai encerrou esse debate mostrando as semelhanças que há de natureza, de conceito, de ideário, da igualdade que há no cristianismo, da fraternidade que há no cristianismo, com a busca da sociedade de iguais, que é o que preconiza o comunismo. É um debate assim mais geral. Agora, todo mundo fica... Agora, quando o pessoal coloca esse debate, abstrai essa parte, digamos, mais filosófica, mais ideológica, para colocar nos exemplos do comunismo. Nós colhemos exemplos. Nunca tivemos uma sociedade, um país efetivamente comunista, mas temos experiências que caminhavam para o caminho com suas contradições. Como também temos gravíssimas, agudíssimas contradições no capitalismo. Aliás, as maiores tragédias humanas modernas e contemporâneas aconteceram sobre o capitalismo. A gente tem exemplos imensos disso. Então, a direita ressuscitou muito fortemente essa ideia preconceituosa. Eu acho que o PCdoB tem uma postura assim, muito corajosa de se reafirmar, de se renovar, de colocar a questão da pátria como uma questão central, de defender um projeto nacional de desenvolvimento, que é algo estratégico fundamental para o Brasil realmente ter a capacidade, a possibilidade de incorporar milhões de pessoas que ainda estão afastadas dos direitos básicos, elementares. Enfim, tem toda uma construção que esses teimosos comunistas ajudam muito a edificar, a construir, a debater e a fazer. Muito bem. Bom, o Gerry, agora a gente tem o Dino saindo da política e indo para a magistratura, voltando para a magistratura. Temos agora um espaço aberto aí na política do Maranhão. Não, já temos novas lideranças, temos você, entre outras, temos o Felipe Camarão, do PT, temos o atual governador, que não pode se disputar a reeleição, Brandão, mas como é que você está pensando esse futuro do campo progressista no Maranhão? Porque, cá entre nós, o governador Brandão não é exatamente do campo progressista, né? Olha, esse, evidentemente, tem sido um debate. É inevitável que esse debate ocorra. Eu acho que tem muita coisa para ser posta com mais cuidado, com mais diálogo, mas acho que a influência... O Flávio Dino muda de papel, evidentemente. Ele vai ser o ministro do Supremo e claro, ele já disse isso várias vezes, muda a forma de ação dele, os limites da ação dele, porque ele vai ter que ser um magistrado para cumprir as leis do país. Ele não pode ter atuação partidária, não pode ser atuação político-partidária, não pode disputar eleição, não pode, enfim, não pode fazer nada do que é o aspecto aí da política partidária, claro. Agora, ninguém no Maranhão vai apagar o legado do Flávio Dino. Agora há pouco eu recebi aqui 5 prefeitos do Maranhão e eu dizendo isso para eles: olha, quando eu chegar nos municípios de vocês para fazer campanha ano que vem, vocês lembrarão e eu lembrarei de tudo que o Flávio Dino fez pelos municípios. E todos nós haveremos dizer que se o Flávio Dino estivesse na política, certamente estaria aqui ao lado de vocês para continuar esse projeto de mudança, de transformações no Maranhão. Então, o Flávio tem vai continuar tendo uma influência muito forte. E eu digo mais a vocês dois, nossos telespectadores que estão nos acompanhando, internautas. O Flávio Dino continuará tendo, mesmo sem fazer política partidária, uma presença, entre aspas, organizadora da política do Maranhão, através daqueles que com ele construíram esse projeto. Quer dizer, nós militamos nesse projeto de renovação da política do Maranhão muito fortemente. Nessas 2 décadas, dessa década de 2010 a 2006,
uma década, 14 anos. Foi de uma atividade política muito intensa, com o Flávio liderando isso, e com o surgimento também, nesse processo, de outras e importantes lideranças. Felipe Camarão é dessas lideranças, que o Rovai mencionou, temos deputados estaduais, outros colegas deputados federais, quer dizer, nós temos um conjunto de lideranças no Maranhão para dar sequência a isso. O Brandão é um governador que foi eleito dentro dessa coalizão, ele foi vice do Flávio em 2014, vindo do PSDB, e naquele momento a candidatura do Brandão decorreu, sobretudo, da negativa do PT em 2014 de apoiar a candidatura nossa. A gente esperou até o último momento o apoio do PT, havia um acordo com setores do PT no Maranhão de a gente incorporar na aliança o PDT, com o PDT entrando de vice. Não deu certo a aliança com o PT, que apoiou o então candidato do MDB, Edinho Lobão, e aí nós tivemos que recompor dentro de uma equação que não nos isolasse no Estado. Então, o Brandão está desde esse momento conosco, desde a campanha de 2014. Ele tem conduzido esse processo hoje no Estado, tem um papel de liderança importante, nós temos que debater muito com ele isso aí, como é que as coisas vão se conduzir. O que nos sobretudo, nos coloca como objetivo é esse de manter uma agenda de mudanças no Maranhão, de manter uma agenda de mudanças progressivas no Maranhão, de assegurar políticas públicas cada vez mais inclusivas, de ampliar os serviços que foram construídos nesse período, de aperfeiçoar esse exuberante e forte sistema de saúde que foi criado no Estado, com hospitais macro-regionais, regionais, com policlínicas, com ampliação da saúde bucal, enfim, vários eixos de atuação que foram muito importantes. A educação de tempo integral, o Maranhão não tinha uma escola de tempo integral, tem hoje mais de 80 escolas de tempo integral, num período curto de tempo. Quer dizer, porque nos preocupa sobretudo é isso. Eu acho que o Brandão tem mostrado compromisso com essa agenda. É claro que a modulação política vai se alterando, vai modificando, mas tenho convicção e muita esperança de que, com diálogo, a gente vai seguir esse roteiro que nós estamos trilhando desde o dia 1º de janeiro de 2015, com a posse do Flávio Dino. Dri. Muito bem. Eu queria aproveitar que a gente está no final do ano, pedir para o Gerry fazer um balanço desse ano na Câmara, né? Como que foi o Congresso, os projetos aprovados, como que se avalia esse ano no Congresso Nacional? Dri, a gente tem muitos problemas ainda a botar luz sobre, né? Mas, do ponto de vista geral, eu acho que nós vamos fechar o ano com um balanço positivo naquilo que este tempo histórico pediu. Nós ainda, no final do ano passado, fizemos a PEC da transição, ainda com a legislatura passada. As principais matérias da economia foram apreciadas e aprovadas na Câmara e no Senado. Quer dizer, eu acho que, mesmo com um tropeço aqui, outro acolá, mesmo com algumas situações que precisam ser ajustadas da relação do Executivo com o Legislativo. Quer dizer, eu não queria nem assim adentrar nisso agora, mas todos nós sabemos que existem ajustes a serem feitos nessa relação do Executivo com o Legislativo. Nós temos ainda o tema das emendas, por exemplo, que aqui e ali gera uma tensão. Nós tivemos esse ano já um tema novo de emendas, que era criar emendas impositivas de comissão, que foi depois subtirado da LDO. Mas, no geral, nós não tivemos grandes turbulências. Nós temos uma minoria derivada da eleição de 2022, mas essa minoria não significou a empecilho à atuação do governo e à criação de uma maioria parlamentar. Do modo como tem se dado, a gente pode questionar, mas temos que questionar, criticar, buscando conscientemente uma alteração que só se faz no jogo
político parlamentar e também, sobretudo, no jogo político eleitoral. Nós temos que buscar caminhos que façam com que o Congresso tenha um ajustamento maior com a pauta do Executivo, com a agenda do Executivo, de maneira mais estratégica, de maneira mais programática, e não apenas, eventualmente, pela maioria parlamentar conjuntural. Mas, em síntese, eu acho que comemoro, acho que foi um ano positivo, foi um ano importante, eu acho que o presidente Lula fecha o ano bem, né? Não só bem, como também com os déficits bem identificados. Portanto, a gente tem um caminho percorrido e tem mecanismos, formas, meios de ajustar aquilo que é para ser ajustado e aperfeiçoado. E a relação com a Câmara, creio que ela, no próximo ano, continuará também com esse mesmo nível, digamos assim, de avanço tensionado. Para cada passo adiante, tem certas tensões que bota para andar para um lado, bota para andar para o outro, às vezes recua um pouco, mas no essencial as coisas têm avançado. Muito bem. Muito bem, Márcio. Se você tiver algum destaque aí para fazer, fica à vontade. Eu queria só agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, deixar aqui um grande abraço. Eu torço para 2 times no Brasil, pelo Maranhão Atlético Clube, o famoso Bode Gregório, do Parque Valério Monteiro, que foi campeão maranhense em 2023. E torço pelo Fluminense, que foi campeão no Rio de Janeiro, foi campeão da Libertadores e vai ser campeão mundial de clubes na sexta-feira. Então, está tudo muito bem atendido no futebol. E a gente não fala de futebol nesse programa, né? Foi decretado aqui silêncio. Tu tens teus motivos sinceros e profundos. Silêncio. Sabe, o Caetano não falou, agora que eu estou em férias, como é que radicais, alguma coisa assim? Tu tá a em gente decretou férias radicais futebolísticas aqui. Não sei mas vamos aproveitar para desejar a todos e todas um Natal muito bom e um ano novo também de muitas conquistas. Valeu, um grande abraço. Vou torcer Fluminense, porque meu segundo time é o Fluminense. Eu sou Fluminense, meu amigo. Boas festas para você, Márcio. Valeu, obrigada. Valeu, Márcio. Até a próxima, até o ano que vem. Obrigada.